Boa tarde a todos, encarnados, desencarnados, presencial e da sala virtual. Sejam bem-vindos todos à Casa Felinto Martins. Temos muita alegria em poder receber, nessa tarde de hoje, a nossa irmã Vilma, se encontra aqui conosco. Seja bem-vindo, Vilma. Seja bem-vindo, Lucas. Então, estamos aqui já para darmos início a essa tarefa e vamos, então, dar alguns avisos. Bem, nós temos como trabalho presencial, às quinta-feira, o atendimento fraterno. Começa às 15h e vai até às 16h. E logo às 19h nós temos o nosso trabalho doutrinário, que começa às 19h. No sábado, temos esta palestra presencial com atendimento fraterno. E aos domingos, o terceiro domingo de cada mês, nós temos a nossa sopa fraterna. Todos são bem-vindos a participar. E estamos em campanha para a comemoração do Dia das Crianças. Já se encontra o cartaz. Adote uma criança com um presente e que você pode participar desse trabalho também doando 1 quilo de alimento. E assim, amado Jesus, amigos espirituais, mentor espiritual desta casa, vamos fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai sobre dependência afetiva. Ele nos diz: todos somos independentemente, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material e nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto tu os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é uma doença. Não sofra por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas, sim, criados nesta própria vida. Ou seja, nada tem a ver com o karma do passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação consta-se aos milhares. E nesta sintonia, Senhor, levamos assim o pensamento a Deus, agradecido por mais essa oportunidade de estar nesta casa de oração. Agradecemos pela espiritualidade amiga, o mentor espiritual desse trabalho. Agradecemos pelo nosso irmão Felinto e toda a espiritualidade presente. E nesta tarde de hoje, pedimos a permissão para darmos início à nossa doutrinária com a nossa trabalhadora da casa, Meire, ou Meirinha. Meirinha, você tem 45 minutos. A palavra está com você. Sinta-se à vontade. Boa tarde, gente. Hoje não vai ser uma palestra, tá? Hoje a gente vai fazer algo diferente, né? Hoje a gente vai trazer, como outubro, né? É o mês do codificador. Hoje a gente resolveu trazer algumas coisas sobre ele, né? Então, aqui nós não vamos nos referir ao professor emérito que foi, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. E aqui vou iniciar com esse livro
Uma pequena leitura desse livro aqui, Mulheres do Evangelho, pelo Espírito Estevão, por Robson Pinheiro. Diz assim: certo dia o mestre dos desvalidos convidou Simão para um colóquio arrebatador. Aconchegou-o junto a si, tocou-lhe a face macerada pelos anos de sofrimento e trabalho árduo. Disse-lhe: tu, Simão, és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa já estava feita, e ao longo dos séculos seria executada cada letra da sentença divina. Pedro deveria representar uma nova diretriz e, através de seu testemunho de homem forte e impetuoso, o mundo conheceria finalmente a mensagem da imortalidade. Foi-se confirmada a tarefa de Pedro, que em muitas ocasiões seria por Jesus distinguido dos demais apóstolos. Assim, é da barca de Pedro que Jesus evangeliza a multidão no litoral. É a Pedro que ele dá ordem de lançar a rede no episódio que ficaria conhecido como a pesca milagrosa. É a Pedro que o mestre sustém sobre as ondas. Negou a causa cristã ao negar o Cristo, embora agindo assim não apagasse totalmente a chama da revolução dentro do peito. Essa obstinada vontade que sufoca alguns seres humanos. Levantou-se numa epifânia paradisíaca, inebriado pelo sonho de futuro, quando a promessa do Cristo seria plenamente realizada. Com seu gênio forte e espírito já experiente, Simão Pedro retorna à pátria espiritual. Na hora derradeira, sob o olhar do Coliseu romano, é crucificado de cabeça para baixo, conforme seu próprio pedido, pois sua consciência não lhe permitiria ser martirizado da mesma maneira como fora seu mestre. O apóstolo trazia impressa na memória a negação tripla que lhe marcava a alma. Retorna ao mundo algumas vezes, preparando-se para o porvir. Através da reencarnação, nasce novamente, nas terras da Boemia, em meio ao ambiente opressor e às nuvens medievais, surge João Rus, queimado na fogueira devido ao seu gênio ímpar, que se rebela contra os abusos da igreja secular. O apóstolo renasce das cinzas feito fênix e retorna à pátria espiritual como espírito liberto, seguidor incondicional do Cristo. Esperaria entre as falanges do Consolador o momento propício para retornar à terra e dar o testemunho supremo da mensagem cristã. Quando o mundo estava mergulhado nas trevas da ignorância e os povos haviam esquecido os ensinamentos do Mestre, Jesus chamou a si a falange de trabalhadores imortais. Era necessário dar um sopro renovador e um novo alento à humanidade. Na reunião memorável, ouvia-se o pronunciamento do Mestre. Preciso de um espírito experiente, alguém forte e corajoso, que, embora tenha experimentado as quedas humanas, seja um marco da nova revelação. Há que ter muita força para enfrentar as marés das dificuldades e para não fraquejar diante das provações difíceis que se abaterão sobre ele. A Assembleia de Espíritos Iluminados permanecia em silêncio, após o Senhor da Vida falar a respeito das virtudes necessárias para a nova tarefa. Em meio à multidão de espíritos elevados, surge a figura de Pedro, cabelos alvos e olhar firme e determinado. O mestre sorri e abraça-lhe o espírito resoluto. No íntimo, o apóstolo recorda as palavras proféticas do Cristo. Centenas de anos atrás. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aqui estou, Senhor. Se quiser enviar-me. As palavras de Pedro eram seguras.
Jesus sabia que poderia confiar plenamente nele. Aquela era uma assembleia de luz que preparava a nova fase da evolução do mundo. Abraçado por Jesus, Simão é conduzido ao aconchego de um útero materno. E 9 meses mais tarde, o mundo recebe em seu regaço Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec ressurge como um gênio empreendedor e arrojado. Séculos após negar Jesus, o espírito do apóstolo retorna e, dotado da mais impávida lucidez, demonstra irremediavelmente a vida futura e os conceitos incompreendidos da mensagem do Evangelho. Se no passado negara a experiência concreta com Galileu, declara agora, com certeza inabalável, a existência da realidade extrafísica. E vai ainda mais adiante. Traça relações estreitas entre a dimensão do espírito e a vida humana. E extrai conclusões sempre com lógica cristalina e coragem surpreendente, que abalam seriamente as convicções da razão pretensiosa e materialista. De um modo inédito na história terrena, retira do domínio do fantástico, do maravilhoso e do místico as manifestações da vida imortal, rompendo o século de ostracismo com argumentos que ninguém pôde refutar. Devolve a mensagem de Jesus o status pungente e atual que sempre possuiu, apresentando-a como algo mais abrangente, sem circunscrevê-la à esfera religiosa. Sobre a pedra sólida do alicerce kardeciano é erguida a universal Igreja de Jesus, sobre a égide do Espiritismo. Então, a gente vai entrar agora um pouco no mundo espiritual, né? No mundo espiritual, preparava a vinda daquele que trazia como missão acordar a humanidade, fazer cair o véu de Maia, da ilusão, da unicidade da vida, trazer o Cristo redivivo, aquele Cristo que esteve com essa mesma humanidade, mas que não compreendemos ou não quisemos compreender. Chega também para esse espírito a oportunidade de avançar mais na sua evolução. Sua missão trazia para a humanidade clareza sobre de onde vim, para onde vou. Abria caminhos para a doutrina dos imortais. Doutrina essa que prova a sobrevivência do espírito após a morte. O Consolador prometido por Jesus chega à Terra. Através desse espírito que chega como porta-voz dos espíritos, mas que não é médio, no sentido aqui de ostensividade, mas pelo contato com o médium, ele chegaria a descortinar o mundo espiritual, a verdadeira pátria do espírito, reafirmando a realidade do espírito. Em 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, França, esse espírito missionário. Numa época marcada por graves agitações políticas, religiosas, conflitos sociais, era a época de Napoleão I. Então, esse espírito aporta a terra num momento difícil, trazendo como propósito de sacudir a humanidade materialista para a vida espiritual. O tempo passa e chega a hora da sua missão como apóstolo do Cristo se realizar. Já se encontrava com 50 anos, Hippolyte Denisard Rivail, quando conhece o que seria mais tarde denominado de Espiritismo, que teria como tripé a filosofia, a ciência e a religião. Rivail é convidado a conhecer os fenômenos espirituais, as mesas girantes, que para ele esses fenômenos se davam devido às forças eletromagnéticas e não por interferências de espírito. Rivail era aquele homem que entendia que para se aprender precisamos questionar
estudar, raciocinar. Não podemos a tudo dizer sim. Há que se ter prudência, e a prudência nasce sempre da razão. Então ele começa a estudar os fenômenos, começa a presenciar as comunicações dos espíritos por diversos meios e cada vez mais se envolve em busca de compreender. E como todo ser em evolução, tinha suas dúvidas, a tudo questionava, mas sempre com o propósito de aprender. Certo dia, numa reunião, o espírito Zéfiro, que normalmente se manifestava nas reuniões, deixou uma mensagem para ele. E na mensagem, o espírito lhe dizia que em uma reencarnação anterior, havia sido um druida na região das Gálias, e que se chamava Allan Kardec. Então, Rivail passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. A partir daqui, não vamos mais usar e polidenizar Rivail, mas Kardec, embora seja o mesmo homem. Kardec, nas reuniões, cada vez mais foi interagindo com os espíritos, através dos médios, fazendo perguntas, recebendo respostas, e daquelas reuniões foi nascendo o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras complementares, o que é o Espiritismo, obras póstumas e a Revista Espírita. Ele consagrou sua existência ao Espiritismo. Palestras, viagens, pesquisas. Kardec, ele passou por inúmeras dificuldades para trazer à humanidade o Consolador prometido. Um dos momentos bem difíceis que pôs a sua fé em prova aconteceu em 9 de outubro de 1861, que marcou para sempre a história da humanidade, que foi o alto da fé em Barcelona, onde foram queimados mais de 300 livros sobre o Espiritismo, por ser considerado pernicioso à fé católica. Fizeram uma fogueira imensa em praça pública, com os livros. As labaredas de fogo tomaram conta da praça, assim como a mente da humanidade passou a fervilhar curiosidade para saber o conteúdo daqueles livros, o que os mortos diziam afinal. Então Kardec permaneceu firme, apesar do abalo, espírito de coragem, devotamento e disposição. Fez-se novas edições. E aqui queremos abrir um parêntese para lembrar de Amélie, a sua esposa, companheira, incentivadora, e que sempre esteve ao seu lado na sua missão. Kardec, em nenhum momento, ele disse que a sua obra estava fechada, ali com o que ele trouxe. E isso é algo para que a gente reflita, pois o que muitas vezes vemos é uma doutrina ainda fechada, como se o conhecimento fosse a essência e não o amor. O conhecimento deve ser o instrumento de fortalecimento do amor e da fraternidade. Kardec, para quem conhece a sua biografia, sabe que ele foi um espírito aberto, consciência expandida. Ao dizer aquelas informações que não se fechava ali a obra, é porque chegariam complementos que poderiam vir de diversas fontes. Raciocinar com Kardec, sim, mas acolher aquilo que vem somar com o que ele repassou dos imortais. Então, isso, a gente precisa muito refletir sobre isso, para que a gente não deixe que o conhecimento seja tudo, e não se feche nesse conhecimento. Então, esse momento de trazer aqui essa singela homenagem a Kardec é para que a gente repense o que verdadeiramente a gente está fazendo com a doutrina dos imortais.
Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, deixando para a humanidade informações preciosas para a evolução do ser humano. Retorna à pátria espiritual com missão cumprida. Abriu caminho para o Consolador redivivo. Estima-se que exista cerca de 15 milhões de seguidores no mundo da doutrina espírita. Então, a semente de imortalidade, a semente reencarnacionista foi plantada. Não há mais ilusão, mas um fato. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso a gente está escrito na lápide do túmulo de Kardec. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Embaixador da luz, ele veio restaurar as verdades que não queríamos ver quando Jesus nos trouxe. Então, todos nós que aqui nos encontramos, imagino o quanto que a gente tem de ser grato a este Espírito, por ter trazido essas informações para a nossa evolução, para que a gente descubra, através dessas informações e através do raciocínio, o quanto que a gente precisa trabalhar para a fraternidade, o quanto a gente precisa fazer com que o amor prevaleça diante do conhecimento. Porque quando a gente busca o conhecimento e se fecha naquilo, a gente perde a oportunidade de evoluir. Porque a gente busca, muitas vezes, com as informações que Kardec trouxe, ou imaginamos, muitas vezes, que essa é a informação que deve ser seguida. Só que precisamos, sim, seguir Kardec, raciocinar com Kardec, mas precisamos abrir as nossas mentes para as informações que chegam do mundo espiritual e lembrarmos sempre do que ele disse. A obra não está fechada. Então, que possamos, cada um de nós, sempre lembrar dessa frase de Kardec, para que a gente se permita que a nossa consciência se expanda, se permita conhecer outras informações que chegam. Então, Kardec foi essa luz, é essa luz, né, que deu esse avanço, de certa forma, nas nossas vidas, porque aqui nos encontramos nessa tarde de primavera, falando deste homem, deste espírito, que tanto contribuiu para a evolução de cada um de nós. Que tem um pensamento aqui dele que diz assim: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática o ensino dos espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que atingiu a meta, mas o que seriamente quer atingi-la, seja quais forem seus antecedentes. Será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. O tempo é curto, como falei, né? O que trouxe é só uma forma da gente não esquecer de algumas coisas que Kardec trouxe, né? Como o que falei agora, né?
que a doutrina não está fechada, que a gente possa lembrar disso. E também esse momento é de gratidão. Gratidão a este Espírito. Que para finalizar, trouxe uma composição aqui do Grupo Bem, que diz assim: venho dizer, obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado ao Espiritismo, ao Espiritismo. Gratidão a Kardec, gratidão à oportunidade que o Walter me permitiu de fazer essa singela homenagem a esse Espírito. Obrigada. Gratidão. Deu um pix. Gratidão, Merim, pelas suas palavras. Muito importante relembrar o nascimento e o aniversário de Kardec. Estaríamos aqui hoje com Kardec aqui conosco, fazendo então esta homenagem para ele, nos traz a alegria de que essa doutrina está sempre presente no dia a dia de nossa vida. Então, como nós já temos ainda 15 minutos, eu vou fazer algumas perguntas, uma sabatina para a nossa Merinha. Brincadeira, Merinha. Vamos apenas fazer algumas complementos na sua belíssima palavra, até para a gente ganhar um pouco de tempo. É lembrar que o Espiritismo veio no momento certo, na hora certa. Se o Espiritismo tivesse vindo antes, ele não teria o seu êxito. Então, foi muito importante, nas suas primeiras palavras, quando você colocava ainda a época de Jesus, a gente lembra a preocupação dos apóstolos ao ver que Jesus ali se despedia naquele jantar. E quando Jesus disse que era chegado o tempo dele partir, foi um chororô dos amigos que amam a despedida de alguém. E ali, naquele momento, Jesus diz, calma, calma. Eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Porque esse virá a dizer tudo o que eu já tenho dito e que tenha sido mal compreendido, é o que a gente vê. As palavras de Jesus, o amor de Jesus, a fraternidade de Jesus, foi ali colocada e não foi entendida quando ele se expressou ao mundo espiritual. Porque ele disse, o meu reino não é este mundo. Não foi compreendido. E assim só esse Consolador, através desta doutrina maravilhosa, que veio nos trazer a verdade
sobre o mundo espiritual, que é tão necessária em nossos dias. Bem, Miriam, agradecemos bastante a sua fala. Não vou tirar o brilho de tudo aquilo que você falou com as minhas falas. Mas só para agradecer por tudo de bom que você tem emprestado a esta doutrina. E assim nós vamos pedir à nossa amiga Antônia para que venha aqui fazer a nossa prece final. Um abraço a todos. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos, neste exato momento, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, mentalizar, assim, o Mestre Jesus à nossa frente, nos acolhendo com todos os defeitos que temos e nos mostrando o caminho da reparação. Mestre Jesus, aqui estamos nesta casa, neste dia de hoje, para agradecer por tudo que tem nos dado, para que essa luz que se faz presente junto ao nosso lado, através dos benfeitores de nossas preces, possa amparar todos os irmãos que estão em vibração e em tratamento espiritual. Que esta luz que ilumina assim toda a humanidade, leve a cada ser, a cada consciência, tudo que for de merecimento. E o que nos falta, que essa luz possa nos mostrar a direção para que possamos assim reparar e preencher as nossas falhas. Mestre Jesus, tende piedade de nós, tende misericórdia de nossos pensamentos, ilumina assim os nossos corações e faz das nossas mãos um instrumento de verdade. Faz que os nossos olhos possam ver somente a Ti e nada mais. E que os nossos ouvidos possam ouvir a canção celestial. Mestre Jesus, ao povo de Deus, aos bons amigos que aqui se encontram, encarnado e desencarnado, que nessa comunhão de pensamento, de fluidos salutares, Deus nos envolva. Que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. E assim, mais uma oportunidade de servir nesta seara do Cristo. E assim, agradecemos a todos, nós damos como encerrado a nossa doutrinária de hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo sábado. Deus, gente. Estaremos aqui com o nosso irmão João Correia. Um abraço. Boa tarde, bom final de semana.